Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula sobre abstração genérica. Então, vai ser nosso último tema sobre abstrações em programação. Então, nós vimos abstração de dados na aula passada, vimos abstrações procedimentais e, por fim, aqui vão ver as abstrações genéricas, né? Então, a gente começa definindo aqui alguns conceitos. O que é uma unidade genérica? É uma unidade de programa que é parametrizada em relação às entidades das quais ela depende. Ou seja, a unidade genérica é aquela capaz de parametrizar identificadores que possam estar definidos globalmente em relação àquela unidade. Em outras palavras, a unidade genérica aplica o princípio da correspondência, né, em relação à passagem de parâmetros que nós vimos no capítulo sobre procedimentos, abstrações procedimentais. Então, se nós temos, por exemplo, numa classe, uma array cujo tipo de componentes é uma certa classe, nós poderemos, então, remover essa dependência da declaração dessa classe, definindo um parâmetro dessa classe, né, que é, por sua vez, uma classe também. Ou seja, eu vou poder passar um parâmetro com a instanciação de uma classe. Um parâmetro que é, por exemplo, outra classe. De modo que essa unidade, essa classe, ela fica parametrizada em sua definição. Não sei se, por exemplo, em Java, vocês já conhecem as classes genéricas. Em Java, vocês já chegaram a utilizar classes genéricas, sabem o que é, já aprenderam isso aí em algum curso ou por iniciativa própria? Alguém pode responder? Acho que não, né? Então vamos lá. Então, nessa unidade genérica, então ela é uma unidade de programa que é parametrizada. Você tem parâmetros formais ali definidos. A instanciação da unidade genérica vai criar uma unidade de programa ordinária, na qual esses parâmetros formais foram substituídos pelo argumento aí passado, né, na instanciação. Então, esse processo de instanciação vai gerar, sob demanda, uma família de unidades de programas similares, onde a diferença vai ser exatamente nos parâmetros aí que vão ser substituídos, né? E com isso, evitando a redundância de código, né? Você reduz aí enormemente a necessidade de classes réplicas, né? Onde eu só vou mudar o nome do tipo, né? Por exemplo, se nós tivéssemos que definir uma classe set para modelar um conjunto matemático, então nós podemos representar os elementos de conjunto como um array. Mas, se eu não tenho unidades genéricas, se eu não tenho classes genéricas, obrigatoriamente eu vou ter de especificar um tipo para os componentes desse array. Pode ser uma classe, ou pode ser um tipo primitivo, por exemplo.
É o máximo que eu vou conseguir definir como sendo o tipo object, mas será sempre o tipo object, né? Do tipo dos componentes aí desse conjunto. Quando eu tenho a possibilidade de ter uma classe genérica, aí eu vou dizer que esse array é array de uma classe. E classe é um parâmetro. É uma instância de um conjunto, eu quero uma classe de strings. E você vai instanciar a instância para a classe set, passando a classe string como parâmetro. Para aquele array, naquela instanciação, ser um array de strings, né? Então, com isso, eu evito aí uma redundância de código. Porque, alternativamente, eu teria que definir uma classe para cada tipo aí que eu desejasse. Então, isso vai favorecer, né, a reusabilidade, porque uma mesma unidade de programa pode ser instanciada aí em programas diferentes e eu vou ter instâncias aí especializadas, né, de acordo com o tipo que eu passo como parâmetro. Então, as unidades genéricas, elas seguem também, né, além do princípio da correspondência que eu falei anteriormente, elas seguem o princípio da abstração. Uma unidade genérica é uma abstração sobre uma declaração, de um modo mais amplo, né? Porque possui um corpo, que é uma declaração, e uma instanciação genérica também é uma declaração que vai produzir ligações com a elaboração do corpo da unidade genérica. Nós vamos ver exemplos disso. As unidades genéricas são suportadas em ADA, C++ e Java, cada uma com perspectivas próprias. Tá? Nós vamos ver exemplos aí para cada uma dessas linguagens, vamos ter uma análise crítica aí sobre as opções do projeto aí nessas linguagens. Então a gente começa falando dos pacotes genéricos em ADA. Então a gente vai inicialmente esse exemplo aqui bastante simples. Eu vou ter aqui um pacote que tem um parâmetro formal definido como capacidade do tipo positivo. Então, estou parametrizando em relação a um valor inteiro positivo, que é a capacidade da fila, ou seja, a quantidade de componentes aí que a fila vai suportar. Então, eu tenho o tipo kill definido aqui como um tipo abstrato, equipado com essas três alterações. Clear, que limpa a fila, esvazia a fila. Add, que adiciona um caractere a fila que, essa é uma fila de caracteres, e remove, que remove um caractere que está aí na frente da fila e devolve esse caractere nessa variável passada como parâmetro. Então, a representação privada, né, dessa fila com caracteres tem uma certa capacidade de cada. Aí temos as variáveis de controle, o tamanho da fila e o apontador para o início da fila e para o fim da fila. Então, esse é o parâmetro formal baseado em valor. Quando a gente vai fazer a implementação, a gente tem o corpo do pacote e temos aqui a implementação da fila. Essa vai ser uma fila circular, né? Então, enquanto ela não esgota, né, os apontadores aí vão circulando aí esse array como se fosse uma estrutura aí de natureza circular, né? Graças aí a essa aritmética modular aqui, tá? Acho que vocês já devem ter visto isso em estrutura de dados. Bom, quando eu vou aplicar aí um pacote genérico, eu vou ter que fazer uma instanciação. Ou seja, eu vou pegar essa unidade genérica, esse pacote genérico, e uma vez que eu passo o parâmetro aqui, eu vou transformar esse pacote que era genérico
num pacote que vai ser um pacote convencional, no qual vou substituir aquele parâmetro capacity por 120. Então, aqui eu vou gerar um line buffers, no qual são filas de 120 caracteres, e aqui input buffer são filas de 80 caracteres. Está claro isso aí, pessoal? Alguma em relação a isso? Tudo em ordem. Muito bem, Gabriel. Obrigado. Vamos em frente. Então, poder usar a fila, etc. Né? Posso declarar as variáveis, né? A partir do tipo lá infinito. Bom, se a gente for pensar em termos de uma linguagem orientada a objetos, em termos de Java, esse tipo de pacote genérico aqui equivale a uma classe convencional em Java, por exemplo, no qual esse parâmetro do tamanho da fila, eu vou especificar esse parâmetro formal no construtor. Certo? Então, quando eu fosse fazer new kill, aí lá no construtor eu vou passar como parâmetro aqui esse 120, aí teríamos algo equivalente semanticamente ao que a gente tem. Tá? Aí vamos ver esse mesmo exemplo, só que agora na linguagem C. Pergunto aqui a vocês presentes aqui na hoje, se algum de vocês aí já teve experiência com a linguagem C++. Tiago Henrique, muito bem. Você já chegou a usar, ou pelo menos a estudar, o que em C++ se denomina de templates? Tiago. Já, mas faz muito, muito tempo. Tá, mas tem pelo menos noção, né, do que seja, né? Uhum. Beleza. Então, é por meio desses templates que a gente vai ter suporte a genéricas e funções genéricas em C++. Então vamos lá, como é que funciona isso? Como é que a gente faz? Né? Então, vou pegar aquele mesmo exemplo da fila. Né? Então, eu vou definir que essa classe é uma classe genérica, que eu vou definir por meio de um template, e aí eu vou definir esse parâmetro formal capacity, e aqui vem a definição da classe. E aí eu vou usar o parâmetro formal aqui e definir as operações de direito aqui. Certo? Então, esse valor aí, esse parâmetro formal, vai denotar um valor inteiro a ser conhecido durante a instanciação. Aqui vem, então, a definição, a implementação dos métodos. Aí, a questão da sintaxe da linguagem, eu tenho que repetir aqui o parâmetro formal para cada método. Tá? E aí, quando eu usar, eu vou definir type-defs e vou instanciar conforme seja aqui. Ó, certo? O input buffer, eu passo 80, aqui o 120 para o line buffer. E aí eu posso declarar variáveis desse tipo, né? Ou eu posso fazer a instanciação direta. Aí tem um detalhe aqui. Como é que isso aí de fato funciona? Vamos tentar compreender esse template. Então nós temos esse código-fonte aqui, ó, certo? Esse código-fonte. Então, como chama-se template? Porque o compilador C++, quando vai processar um código-fonte que identifica esse template aqui, e aí, quando ele encontra instanciações como essas aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar esse template, esse texto do template, o código-fonte, né, textualmente falando,
e vai gerar a partir dele, a partir desse template, um código de uma classe que ele vai dar um nome único para ela. Ele vai gerar um número aí que vai concatenar com kill, que vai dar uma unicidade, tá certo? O nome dessa classe. E aí esse código que ele vai gerar dessa classe, que vai ser uma classe convencional em C++, ele vai, nesse código gerado, sair substituindo capacidade por 80, nesse caso. Aí ele encontra essa outra definição, essa outra instanciação aqui. Aí ele vai gerar o código-fonte de uma outra classe, que ele vai dar um nome único também. E aí, onde ele encontrar capacity ali, ele vai substituir o 120. Então, nesse caso aí, ele vai gerar, a partir desse template, como eu tenho duas instanciações com valores distintos de parâmetro, ele vai gerar duas classes, dois códigos-fonte diferentes, substituindo esse parâmetro. E aí, quando eu fizer isso para todos as instanciações de todos os templates, eu vou ter ao final, os templates, eu vou ter ao final um programa somente com código-fonte de classes convencionais. E aí sim é que eu vou fazer a compilação do código para o código objeto. Então, esse processamento de template se faz ao nível de código-fonte. Está entendendo isso aí? Ficou claro, pessoal? Ok, muito bem, Thiago. Então, isso aí, esse processo aí que eu descrevi para vocês é o que se denomina aí instanciação on-the-fly de classes genéricas, que resulta esse processo aí de instanciação on-the-fly traz os probleminhas, tá certo? Do ponto de vista conceitual e do ponto de vista pragmático. Do ponto de vista conceitual, a gente tem um problema em relação à equivalência de tipos. Então, duas variáveis, outBuffer e errorBuffer, declaradas com os tipos Q120 e Q120, são equivalentes, em princípio. Mas se eu tenho duas variáveis que são declaradas com esses tipos m e qn-1, o compilador tem como decidir se os tipos vão ser equivalentes. Porque ele não tem como resolver aqui, né? Esse n e esse n-1. Tá? Isso aqui, o resultado disso aqui é instanciações em C++, elas devem obrigatoriamente poder avaliar seus argumentos em tempo de compilação. Em outras palavras, para poder isso aqui ser realmente instanciado, esses valores m e n-1, eles têm que ser valores constantes aí que podem ser inferidos somente com o texto do código-fonte, tá certo? Um problema de ordem pragmática é o seguinte, um compilador que não seja assim, um compilador estritamente profissional, bem projetado, etc., se ele identifica várias ocorrências, como essas de instanciação aqui, nesse ponto e nesse ponto aqui, se ele não for suficientemente bem projetado, para cada ocorrência dessa aqui, ele pode gerar uma classe diferente. Além de ter a questão da equivalência de tipos, também que não são compatíveis entre si, eu tenho o problema de poder gerar várias instâncias de kill, quando na realidade, instâncias que a gente fala aí, várias classes, né? Geradas a partir
instanciação genérica, enquanto que um compilador profissional geraria uma única instância, porque ele identifica que todos os parâmetros ali é 120. Tá? E esse tipo de problema não ocorre em ADA. Como é que funciona em ADA? Né? Vamos botar aqui em ADA. Então, ADA, nós temos aqui uma unidade genérica, ó, certo? Bem definida aqui. E aí, esse código dessa genérica é suficiente, né, junto com tudo que ele importa, obviamente, para que esse código seja compilado e seja gerado um código objeto dessa unidade genérica, sem necessidade de saber as instanciações dessa unidade genérica. Então, eu posso desenvolver esse pacote aqui. Aí eu vou compilo esse pacote dessa unidade genérica Kills. E aí, quando eu vou usar, eu faço somente o import dessa, não está mostrado aqui, mas eu faço o import da unidade genérica. Não preciso nem ter acesso ao código-fonte dela. E isso aí é suficiente para que eu possa fazer injeções. Observe que é um processo bem diferente de como é feito em C++. Esse processo de templates aí de C++, a impressão que nos dá é que os projetistas aí concluíram a linguagem, está tudo certo, fizeram aí seus compiladores, está tudo bem amarradinho, e aí descobriram, eita, nós esquecemos de considerar aí essas classes genéricas, né? Então, como é que a gente faz para introduzir essas classes genéricas na linguagem sem necessidade de mexer na especificação da linguagem, nem no compilador, nem nada? Né? Porque ele faz o tratamento aí apenas ao nível do código-fonte. Isso aí não deixa de ser similar, tá? A certos frameworks de programação em Java, né? Que trabalha com anotações. Alguém aqui já programou utilizando anotações? Já complica muito. Não é parecido isso, né? Eu vou tentar ver se eu identifico aqui somente como é que seria um código aqui com anotações. Java Hibernate Example. Vamos ver. Já ouviram falar de Hibernate? Já? Deixa eu ver se a gente tem aqui. Overview. Deixa eu ver se a gente encontra aqui. Porque pronto, aqui tem códigos. Pronto, aqui, ó. Então, o que é que o Hibernate vai fazer, né? Ele vai introduzir persistência em Java, né? Só que a linguagem Java não tem. Java tem variáveis globais, tem variáveis locais, tem variáveis heap, mas não tem variáveis persistentes.
na linguagem. Aí, no Hibernate, a ideia é que você possa associar de uma forma razoavelmente transparente uma tabela em uma dados relacional a uma classe e você programa usando a classe sem precisar saber os detalhes aí desse banco de dados. Só que aí você vai trabalhar com anotações. Ó. Se você for observar aqui, né, isso aqui são anotações. Isso aí não faz parte da linguagem Java, né? Certo? Tá vendo? Aqui você está dizendo que isso é uma coluna, que faz o join. E aí, você trabalha de uma forma mais transparente, sem precisar ficar programando em SQL direto na linguagem. Só que esse código aqui, se você for compilar o código Java dele, vai dar erro, né? Se for direto, né? Aí você tem um ambiente de programação que vai ter um plugin aí para o Hibernate, e nesse caso ele vai pré-processar esse código fonte Java anotado, e depois ele vai gerar um outro código onde ele vai injetar o código Java que vai ser traduzido aí essas anotações para código Java nativo, digamos assim, para poder ser compilado de forma adequada, né? Então isso é uma forma de você, entre aspas, estender a linguagem, né? Sem precisar mexer na linguagem propriamente, né? Mas assim, nunca é uma coisa como se fosse parte da linguagem efetivamente. Né? Então, em pacotes genéricos em C++ tem uma característica similar também. Tá? Bom, mas assim, a gente fazer essa parametrização com base somente em valor não é algo assim que assim, tem muita graça, digamos. Então, o mais interessante é a gente poder parametrizar uma unidade genérica não somente em relação a um valor, mas em relação a um tipo. Aí a coisa fica muito mais interessante. Tá? Então, como a gente falou no início, né, a, a gente utiliza aqui, né, quando a gente parametriza classes, né, unidades genéricas, a gente utiliza aí o princípio da correspondência. Que o princípio diz o seguinte: tudo aquilo que pode ser declarado numa linguagem de programação deve ter um mecanismo de parametrização correspondente, para poder remover essa dependência dessa declaração global, né? Para poder ter realmente ali um módulo parametrizado, né? A gente pode fazer uma analogia quando a gente tem plugs, né? Conectores, né? Então, esses conectores eles funcionam como parâmetro, né? Por exemplo, eu estou com o notebook aqui ligado e ele está, digamos, ligado a um projetor de imagens, né? Então eu tenho o quê? Uma interface e aí com essa interface eu consigo mudar. Ora eu posso transmitir para um projetor, ora eu posso transmitir para um outro dispositivo, desde que eu obedeça a interface ali, aquele padrão, né? Seria muito diferente se o projetor e o computador fossem hard-coded os dois, né? Ou seja, tivesse conexões diretas entre os dois. Aí eu não teria modularidade, né? Porque o computador só poderia funcionar agregado ali àquele projetor. Então, o princípio da correspondência diz o seguinte: olha, essas ligações diretas aí a gente pode remover e transformar em parâmetros, e aí eu tenho realmente uma capacidade de modularização maior, mais possibilidade de reuso, né, desse componente de software.
Então, se a gente for pensar para tipos, né, na aplicação desse princípio, então, se a gente tem uma unidade de programa que usa um tipo ou uma classe definida em algum lugar, por exemplo, se nessa classe de filas eu defino como lá uma fila de caracteres, né, ela só vai funcionar para caracteres. Esse tipo caractere que eu tenho aqui na definição dela, deixa eu pegar aqui o código em ADA. Esse identificador de caractere é definido em algum lugar fora dessa. Se eu quiser levar essa classe para um local, ele tem essa dependência dessa definição tá em outro canto dentro aqui. No momento que eu pudesse parametrizar esse tipo dos elementos do array, colocando-o aqui como um parâmetro, eu não tenho dependência dessa definição de caractere externo. E mais do que isso, eu vou poder passar qualquer tipo como parâmetro. E aí eu tenho uma fila que é uma fila genérica. Portanto, como uma unidade de programa usa um tipo ou classe definido em qualquer lugar, né, fora da unidade, a unidade de programa pode tornar-se genérica se ela for parametrizada em relação a esse tipo, aplicando aí o princípio da correspondência. E aí tem-se uma nova modalidade de parâmetro, que é o parâmetro que é um tipo ou uma classe. Então, as unidades genéricas em ADA, em C++ e em Java podem ter tipos como parâmetro. Vamos ver o exemplo em ADA. Então, em ADA, a gente sai ali de queues, né, para listas. Então, eu tenho aqui lists, é o nome do pacote. Aí eu tenho o tipo abstrato list, tem as operações clear, add, etc. Aí a capacity aqui com valor constante, privado. E aqui vem a representação da lista. Eu vou representar a lista por meio desse array elements, que tem um certo tamanho. E esse array é array de 1 até a capacidade máxima, né? De componentes cujo tipo é o tipo element, que é um parâmetro formal dessa unidade, que é a unidade genérica. Então, quem é que element denota? Ele denota um tipo a ser conhecido durante a instanciação. A única coisa que eu posso afirmar sobre element é que ele é um tipo. Se ele é um tipo, ele pode ser o tipo dos componentes do array. Não interessa aqui nessa definição que tipo é esse, tá? Assim como a gente, quando define um parâmetro que é um valor do tipo inteiro, não interessa saber se é 10, é 20, é 1000. O que interessa é o número inteiro. Tá? De modo que eu vou implementar a lista, né? Então, no add, ele receber um elemento para adicionar na lista, ele vai ser do tipo element, e ele vai ser atribuído ao array, que também tem esses componentes do tipo element, e aí os tipos aí vão ser compatíveis, que vão ser os mesmos, embora eu não saiba que tipo é esse. Feito isso, eu posso, então, a partir desse pacote genérico lists, instanciar pacotes convencionais. Aí aqui eu tenho um pacote frase, que vai ser lista de caracteres. E aí eu vou poder usar e adicionar caracteres na lista. Mas se eu tivesse um tipo chamado transaction, como sendo uma estrutura, né, um record, uma transação de um banco de dados, por exemplo, uma transação financeira, eu posso ter, então, fazer a instanciação do pacote lists para ter o transaction lists, uma lista de transações, eu passo o tipo transação como parâmetro. É perfeitamente possível isso, porque tanto o caractere lá em cima quanto transaction aqui são tipos. E aí eu estou reusando aí as listas, tá?
E, novamente, aqui, primeiro o compilador tem total condição de forma separada, gerar o código, objeto, a partir desse código fonte do pacote genérico ali, sem precisar fazer nenhuma consideração sobre as instanciações. A partir desse código objeto, eu posso aí importar esse código aí, esse genérico, preciso ter acesso ao código fonte dela, posso fazer instanciações aqui de listas, se eu desejar aqui, passando tipos como parâmetro. Então, nesse caso aí, que a gente mostrou para vocês, essa unidade genérica, a única coisa que ela sabe sobre esse tipo, passado como parâmetro, é que é um tipo, que tem o nome tal. Tá certo? A questão é, e se precisar efetuar algum tipo de operação sobre valores do tipo que é passado como parâmetro? Por exemplo, vamos supor que eu queira adicionar elementos nessa lista, mas queira adicioná-los em ordem crescente, por exemplo. Então, não vai ser suficiente saber que element é um tipo. Eu vou precisar de o que mais, pessoal? Para poder adicionar nessa lista de forma ordenada. Eu vou precisar especificar o seguinte, olha, element é um tipo e ele tem de ser equipado com pelo menos essa operação aqui que testa a precedência de um valor sobre outro desse tipo element. E aí eu vou continuar passando um tipo como parâmetro, mas vou dizer o seguinte, olha, esse tipo tem que suportar essa operação aqui, pelo menos, para poder ser passado como parâmetro. E aí, né, eu tenho unidades genéricas que, na especificação do seu formal, que é um tipo ou um classe, eu tenho que especificar as operações que eu vou requerer como sendo aplicáveis ao tipo parâmetro. Por exemplo, a operação de atribuição, teste de igualdade, etc. Então, a gente vai modificar aquela unidade genérica, vou chamar ela agora de sequences, e especificar o parâmetro que é um tipo element, mas é um tipo element equipado com pelo menos essa operação aqui, a operação precedes, que testa se x do tipo element é menor ou igual a y do tipo element também. Ele vai retornar um booleano. Então, agora eu tenho um parâmetro formal que denota não apenas que element é um tipo, esse tipo é equipado com essa operação. Tem essa estrutura aí. Certo? E aí vem a sequência, aí tem aqui append, que vai adicionar elementos no fim, e tem uma operação sort, né, que vai ordenar os elementos. Aí, para ordenar os elementos, né, que estão lá no array, eu vou ter que, em algum ponto aqui da operação sort, aplicar aquela operação. Ah, mas essa operação aqui, ela é válida do ponto de vista... Eu posso fazer verificação de tipos aqui na aplicação dessa operação? Posso. Aqui eu estou usando precedes no if aqui. Então, staticamente, o if nesse ponto aqui vai requerer um valor do tipo booleano. Então, o tipo do retorno de precedes tem que ser booleano. Se eu for aqui, vou observar o tipo do retorno aqui é booleano. Aí os parâmetros de entrada x, y tem que ser do tipo element. Aí eu vou ter que é do tipo element
E s.elements, que é o array, também os componentes são do tipo elements. Então está compatível. E essa operação aqui, esse identificador, vai denotar essa operação que ela está declarada aqui, como parâmetro. Ela vai ser passada como parâmetro. Então, com isso, eu consigo fazer verificação de tipos e consigo gerar um código objeto dessa unidade genérica aqui. E aí, quando eu vou fazer a instanciação, vamos supor que eu quero instanciar com aquele tipo transaction, e aí eu vou ter uma sequência de transações ordenadas no timestamp da transação, da hora, data e hora que a transação ocorre. E aí tem uma função earlier, que recebe duas transações como parâmetro e retorna um booleano se T1 ocorre sempre antes de T2, se ocorreu antes de T2. Bom, então se eu quiser agora criar uma sequência de transações, é bem fácil. Eu vou passar como parâmetro aqui o tipo, transaction, e, no caso, aquela operação que ele tem que estar equipado. Aí eu passo a operação earlier como parâmetro. E agora eu vou poder ordenar as transações aí, ele vai saber como ordenar bem direitinho. Agora, mas eu quero agora uma lista de inteiros, ou de floats ordenadas. Uma sequência, né? De inteiros, sequência em ordem crescente, né? Então eu vou fazer a instanciação da unidade genérica sequences, passando o tipo float como parâmetro, vai ser uma sequência de floats, e a operação precedes vai ser a operação menor que, o operador menor que na sintaxe aqui de A, passar o operador relacional como parâmetro dessa forma. A função, né, que vai testar se um inteiro é menor que o outro. E aí eu vou ter agora a sequência de inteiro que eu vou poder ordenar. Tá claro isso aí, pessoal? Tranquilo aí? Eu acho que está sem o compartilhamento. Faz tempo, faz, pessoal? Eu cliquei um tempo aqui. Eu acho que faz uns minutos, professor. Acho que desde a hora Tem que do. avisar, porque senão eu não vou saber, pessoal. Não sei por que aconteceu isso. Aí eu vou ter que explicar tudo de novo agora, porque eu não sei de quando foi que parou a transmissão, pessoal. Alguém saberia dizer? Foi... Eita, faz 15 minutos. Eu vou falar resumidamente agora, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui o sequência, né? E eu vou informar o tipo e, pelo menos aqui, uma operação que esse tipo deve suportar minimamente, que é a função precedes, que recebe xy do tipo ela como parâmetro que retorna um booleano. Então, desse modo, eu vou conseguir implementar o procedimento sort, porque eu vou poder aplicar essa operação aqui, ó. Mas eu vou poder verificar tipos, porque o tipo de retorno dessa operação ele é o booleano, e o tipo dos parâmetros aqui são do tipo element. Né? Ele requer isso, né? É do tipo element, e e.elements é do tipo element, porque os componentes do array são do tipo element. Então, com base nisso aí, é perfeitamente válida do ponto de vista da verificação de tipos a aplicação de precisos aqui.
Então, com isso, o compilador é capaz de gerar um código-objeto a partir desse código-fonte, é capaz de verificar os tipos e gerar o código-objeto sem fazer considerações sobre as instanciações. Ou seja, quem vai instanciar pode importar o código-objeto desse pacote sem ter mesmo acesso ao código-fonte. E aí, se eu quiser fazer aqui a instanciação do pacote de transactions, né? Se eu quiser fazer a instanciação do pacote genérico sequences para ter uma sequência de transações, eu vou passar como parâmetro o tipo transaction e ele vai ser equipado com essa operação earlier, que vai estar implementada aqui, que testa se duas transações T1 e T2, se T1 ocorre antes ou ocorreu antes de T2, né, comparando os timestamps dela. E vai retornar um booleano. Então, a assinatura o tipo, né, dessa operação é compatível com o tipo requerido lá pela pacote genérico, né, e vai estar equipando aqui o tipo transação. E aí eu vou poder, então, definir variáveis desse tipo sequence e vou poder aplicar a ordenação. Aí, esse mesmo código pode ser reusado se eu fizer uma instanciação para ter uma sequência de floats. Ascending sequences, né? E vou instanciar passando tipo float como parâmetro e passando a operação menor como parâmetro. E aí vou poder fazer instanciações, variáveis tipo sequence de floats, né? E poder também ordenar. Certo? Tá claro aí, pessoal? Em conclusão, em geral, se uma unidade genérica em ADA tem um tipo parâmetro T, ele é especificado por essa cláusula aqui. Type T, is, e aqui vem a lista das operações que aqui vão ter, né? É esse parâmetro aqui, né? Que a gente viu. Certo? Então, tem essa cláusula aqui, da unidade genérica. Né? Então, o compilador ele é capaz de verificar a unidade genérica para assegurar que todas as operações usadas por T na unidade genérica é um subconjunto das operações quais T está equipada. Então, no exemplo aqui, só tem uma operação aqui e todas as operações usadas relacionadas a esse tipo como parâmetro tem que estar contida no conjunto das operações que estão aqui. No caso, só temos uma e ela, quando for usada, ela vai estar lá também. Né? Então, com isso aí, o compilador consegue fazer a verificação de tipos da unidade genérica de forma independente, de forma separada, sem levar em conta as instanciações. E com isso ele é capaz de um código objeto. Do outro lado, quando eu vou utilizar essa unidade genérica, ou seja, as instanciações dela, o compilador, quando existe uma instanciação para uma unidade genérica, ele deve assegurar que as operações com as quais T está equipada, esse T declarado lá, o parâmetro formal, é um subconjunto das operações que equipa o tipo que é passado como argumento. Então, quando entra uma instanciação, o conjunto de operações requeridas para aquele tipo tem de ser um subconjunto das operações para o tipo correspondente. Né? É bem evidente aqui em float, né, eu só estou requerendo a operação menor que. E essa operação menor que requerida lá na unidade genérica, ela é um subconjunto, ela está no subconjunto das operações que equipam o tipo float. Então, a correção de tipos aí na extensão, ela pode ser feita, essa verificação aí em tempo de compilação também perfeitamente. Então, uma vez implementadas,
as unidades genéricas em ADA podem ser reusadas com segurança em relação à verificação de tipos. Ou seja, um código gerado, né, em ADA, né, com unidades genéricas, é um código seguro do ponto de vista da verificação de tipos. Se presta aí a ser uma boa base aí para reuso de código, reusabilidade de código. Agora vamos ver como a coisa funciona em C++. Em C++, as unidades genéricas elas podem ser parametrizadas em relação a quaisquer tipos ou classes das quais elas dependem. Então vamos pegar aí a classe sequence, né? Igual ao exemplo anterior. Então vou parametrizá-la em relação ao tipo dos elementos que vão ser armazenados nessa sequência. E aí eu vou dizer que esse tipo aqui, que esse parâmetro formal, é uma classe. Então, esse parâmetro formal denota um tipo qualquer desconhecido. E nesse caso particular vai denotar que é uma classe, mas não necessariamente precisa ser uma classe. Pode ser um tipo qualquer. Tá? No caso aqui de C++. E aí eu vou poder definir esse array como sendo do tipo element. Lá na implementação de sorte, em algum ponto eu vou ter isso. Ó. É menor que elements de i. Aí você pode estar achando, mas professor, eu estou usando uma operação aqui, menor que. Como é que o compilador vai saber que essa operação é uma operação válida para valores do tipo elements? Aí é que está, ele não sabe, certo? Lembra que eu falei que esse código ele vai ser manipulado ao nível do código-fonte, né? Então, para cada instanciação que eu faço uma verificação de tipos, né? De forma separada para gerar um código-objeto somente a partir do template. Eu vou pegar para cada instanciação desse template, eu vou gerar uma classe com nome único, né? Onde o parâmetro aí element vai ser substituído por um parâmetro qualquer, por um tipo qualquer. Certo? E aí sim, nessa classe resultante dessa instanciação, é um código-fonte, quando for compilado, aí sim, se tiver um erro, ele vai acontecer. Mas eu não tenho o módulo genérico compilado separadamente. Eu vou depender de cada instanciação para poder gerar esse código. E, frisando bem, gerar esse código que é um código-fonte também. Então, a utilização desse operador ela é perfeitamente legal no sentido de que assume-se que o tipo denotado por ela estará equipado com tal operador e que o compilador rejeitará instanciações para tipos que não sejam equipados com esse operador. Ou seja, eu não tenho como fazer a verificação de tipos dessa unidade genérica separadamente das instanciações, o que eu consigo fazer perfeitamente em ADA. E lá eu consigo gerar um código-objeto, aqui eu não tenho geração de código-objeto. Veja bem que interessante aqui. Eu quero fazer uma sequência de floats. Aí vai ser massa, bem tranquilo, né? Vou gerar number sequence, vou poder criar uma variável aqui de tipo, e vou poder fazer a ordenação. E aí, se a gente considerar que o tipo de elemento aqui vai ser float, né? Esse operador é perfeitamente válido, vai dar tudo certo. Aí eu explico um pouquinho aqui. Vamos fazer agora uma sequência de strings, né? Do tipo contador para caractere. Aí vou fazer uma sequência de strings. E aí, quando eu vou fazer a ordenação das strings, um array de strings, por exemplo, eu tenho um array de apontadores para string. E quando ele chegar nesse ponto aqui de ordenar,
O que é que vai acontecer, pessoal? Alguém saberia dizer? O que é que vai acontecer? Eu vou comparar os apontadores. Ó. Aí ele vai ordenar não pelo conteúdo das strings, mas pelo conteúdo dos endereços das strings. Porque, no fundo, ele vai estar comparando aqui os endereços dos valores das strings e não as strings em si. Não terá erro de computação, mas há claramente um erro aí semântico para o programa. Porque eu não vou estar ordenando strings. E se eu fizer essa instanciação, usando a struct transaction, né? Aí a classe resultante, do código-fonte da classe resultante, quando for ser compilado, vai dar um erro. Porque não tem essa operação definida. Simplesmente para a classe transaction. Desculpe. Então, em conclusão, C++ mostra muito interessante do ponto de vista de reuso de código em relação às unidades genéricas, né? Vamos lá. Em geral, se uma unidade genérica em C++ tem um tipo parâmetro T, ele é especificado pela cláusula class_T. Então, se a gente for voltar no código, essa cláusula aqui, certo? Essa cláusula não revela nada sobre as operações que devem equipar T. O computador verifica, então, cada instanciação de unidade genérica para assegurar que as operações usadas por T na unidade genérica são subconjunto das operações que equipa o tipo que é passado como argumento. Então, isso foi verdade aqui, embora essa operação aí seja menor, maior ou igual que um endereço e não string. E no caso transaction, essa operação menor que ele não equipa esse tipo. Né? Mas isso eu só consigo verificar do lado da instanciação. Não tem como verificar tipos isoladamente só com a unidade genérica. Tampouco eu uso o código objeto. Então, não tem como eu fornecer, por exemplo, uma biblioteca de unidades genéricas em C++, na qual os tipos estão verificados e o código objeto está gerado. Não tem como fazer isso. Isso eu posso fazer perfeitamente em A. Então, em conclusão, as unidades genéricas de C++ não são uma fundação segura para o reuso de software, porque o compilador não é capaz de verificar completamente os tipos numa definição de unidade genérica, né, de forma separada, mas apenas instanciações individuais. Por fim, a gente tem as unidades genéricas que foram introduzidas em Java com o lançamento da plataforma Java 5 em 2004. São as chamadas classes genéricas. Ou seja, classes que podem ser parametrizadas em relação a outras classes. Aí eu pergunto a vocês já usaram classes genéricas em Java?
E aí, pessoal? Já utilizaram? Já programaram uma unidade genérica? Já aplicaram? Já usaram uma que já existe na biblioteca? Tem uma experiência com isso? Sabiam que existia? Você já sabia que existia unidades genéricas em Java? Ok, muito obrigado. Então vamos lá, vamos ver como é isso. Aqui nós temos a classe list. E aí tem uma lista. A lista não está ordenada inicialmente. Só que eu não quero fazer uma lista de caracteres, eu não quero fazer uma lista de inteiros, eu não quero fazer uma lista de strings, eu quero fazer uma lista que eu possa definir o tipo dos elementos dessa lista. Aí eu vou então definir uma lista parametrizada, genérica, onde o parâmetro é definido aqui. Então, element, nesse caso, é um parâmetro formal da classe genérica, list, que denota uma classe desconhecida a priori. A única coisa que eu posso afirmar aqui sobre element é que é uma classe. Bom, sendo uma classe, pode ser o tipo dos elementos do array que vai armazenar os elementos da lista. Aí vou ter o construtor, vou ter a operação ap. Instanciações. Aí eu vou poder criar uma lista de caracteres, passando o caractere como parâmetro, ou uma lista de transações, passando a transação como parâmetro. Aí, no caso das unidades genéricas em Java, há uma restrição aí. Esse parâmetro aí, esse tipo, essa classe que eu vou passar como parâmetro aí, ela só pode ser classe, não pode ser tipos primitivos. Então, se eu quisesse definir uma lista de caracteres, onde é uma lista de char mesmo, ou uma lista de int, uma lista de float, não tem como fazer isso, porque char não int não é classe, float não é classe, são tipos e são primitivos, né? Então, a gente vai discutir por que essa proibição, né? Bom, e se eu quiser agora definir uma sequência onde eu vou ter que ordenar os elementos? Aí vê bem como é interessante a solução que foi dada para Java. Então a gente sabe que para poder fazer essa implementação da sequência que eu vou ter como ordenar, eu tenho que ter uma operação que permita essa comparação entre os elementos aí, né, entre os elementos do tipo, né? Então, Java tem uma solução extremamente interessante para isso. A gente não tem o conceito de interface, né? Então, eu vou especificar, continuar especificando a classe aqui, só que eu vou requerer que essa classe implemente uma certa interface. E no caso, essa interface é essa interface comparable. Então, o que a interface comparable vai ter? Um conjunto de operações de comparação de valores aí de um certo tipo element, que é parâmetro também da interface. Então, como eu sei que operações são essas e element vai ter que se obrigar a classe element a implementar isso, eu vou poder então aplicar essas operações aqui, ó. Lá na interface comparable tem compare to. Então ela vai comparar esse elemento E aqui com esse outro elemento aqui, vai retornar um valor inteiro. Então, isso é maior, menor ou igual. Se é menor que 0, 0. Bom, e a gente pode ver o seguinte, somente com esse código, sem levar em conta instanciações,
eu consigo fazer a verificação de tipos aqui. Ah, estou usando essa operação compare to para o objeto do tipo element. E como é que eu sei que element, a classe element tem essa operação? A classe element é obrigada a implementar essa interface. E nessa interface essa operação é exigida. Ela é especificada. Então, eu tenho como fazer essa verificação de tipos aí, e eu consigo gerar um código objeto a partir dessa classe. Então, element é um parâmetro formal que denota uma classe desconhecida, mas que deve implementar a interface comparable, onde o método compare_to está especificado. E aí eu posso criar uma instância, uma sequência de transações, passando como parâmetro a classe transaction. E aí o que é que eu tenho que verificar aqui? Se a classe transaction implementa a interface compare_to. Aí eu vou lá na especificação da classe transaction e ela implementa essa interface. Consequentemente, tem a implementação do método compare_to. E aí eu consigo fazer a verificação do lado da instanciação também, a verificação de tipos. Em conclusão, em geral, se uma unidade genérica Java tem a classe parâmetro C, ela vai ser especificada por essa cláusula. A classe C implementa a interface tal, o conjunto de interfaces lista de interfaces tal. Então, com base nisso, o compilador é capaz de fazer a verificação de tipos da unidade genérica para assegurar que todas as operações usadas por C na unidade genérica é um subconjunto das operações declaradas nessas interfaces. O compare_to está lá na interface type. Tá, beleza. E com isso eu gero um código, consigo fazer a verificação de tipo e gerar um código objeto independentemente das instanciações. O compilador verifica separadamente cada instanciação da unidade genérica. Aí eu vou instanciar agora aquela unidade genérica. Aí o tipo que eu vou passar como parâmetro, né, ele tem de ter no seu conjunto de operações, ele tem que conter as operações que estão especificadas aqui em interface. Ou seja, as operações declaradas em interface devem ser um subconjunto das operações que equipam a classe passada como argumento. E aí eu consigo fazer a verificação de tipos das instanciações. Consequentemente, ou seja, só para deixar claro, quando eu passo transaction aqui, as operações que estão especificadas aqui, que as operações da interface compare_to, tem que ser um subconjunto das operações que equipam o tipo. E de fato porque além de comparable aqui eu vou ter mais outras, né? Mas comparable é um subconjunto das operações aí que a classe implementa. Então, em conclusão, uma vez implementadas, as unidades genéricas em Java podem ser reusadas com segurança em relação à verificação de tipos. Bom, mas a gente tem uma desvantagem aí das classes genéricas em Java. É que elas não atendem aquele princípio que a gente viu lá no capítulo 2, princípio da completeza de tipos. Elas proíbem que sejam tipos que são primitivos, sejam parâmetros de classes genéricas. Porque eles dizem, somente classes podem ser parâmetros de classes genéricas. Então, isso se deve à incompletude de tipos em Java. Ou seja, eu vou ter aí uma proibição que é arbitrária. Não tem como ter aí uma classe genérica passando int como. Então, isso limita assim, bastante. Embora eu possa usar a classe integer, né? Mas se a gente for pensar em termos de eficiência, se eu tivesse aí
arrays, trabalhasse com arrays, né, muito grandes, né, não seria viável. E porque o que é que vai revelar isso aí? Que no sistema de tipos de Java, a gente tem uma desarmonia, digamos assim. Porque valores compostos em Java são organizados em classes, enquanto valores primitivos em Java são organizados em tipos. Esse problema ele seria muito mais facilmente resolvido se valores primitivos em Java também fossem organizados em classes, que a gente poderia chamar de classes primitivas. Ou seja, a noção de inteiros, como eu organizo inteiros, não seria o tipo inteiro, seria a classe inteiro, cujos elementos aí vão ser os números inteiros para entender como sendo objetos primitivos. Ou seja, eu não vou acessar esses objetos por meio de apontadores, é diretamente por meio de valores. Mas qual seria a diferença? É que eu poderia ter uma hierarquia de classes primitivas. Aí poderia ter uma classe number, né? Aí poderia ter classe abstrata ponto flutuante, classe abstrata inteiro, aí subclasses. Poderia ter do lado ponto flutuante float e double, né? E do lado de inteiro poderia ter int, long, né? Eu teria essa hierarquia, mas essas classes poderiam ter interfaces que elas implementam. E aí, se fosse dessa forma, aí não haveria problema nenhum em definir aqui como colocar int como uma instanciação, porque eu teria como saber quais interfaces que a classe int suporta, se os inteiros valores primitivos fossem organizados como classe. Mas como são organizados como tipos, e em Java tipos não tem essa noção nem de hierarquia, nem de suporte a interfaces, ficaria um tanto quanto desunioso eu dizer que pode ser um tipo primitivo. Como é que eu vou dizer o que é interface, né, para um tipo primitivo, se não tem isso em Java? Então, uma decisão precoce na origem da linguagem, decisão de projeto da linguagem, né, de considerar a organização dos tipos, dos valores classes primitivas mais em tipos primitivos, aí tem uma repercussão aí de longo prazo na evolução da linguagem. Ficou claro isso aí, pessoal? Essa explicação que dei agora para vocês. Tudo certo, professor. Beleza, cara. Então, com isso, nós concluímos por hoje. Aí fica faltando aí as notas de implementação, a gente finaliza isso aí na próxima aula. Lembrando que nosso próximo encontro será na quinta-feira da semana que vem, porque quinta-feira é feriado, dia 12 de outubro, feriado nacional. Tranquilo. Tranquilo? E aí temos atividade para a gente discutir no início aí da próxima aula na quinta, e aí realmente a gente conclui esse assunto aqui de abstrações genéricas, tá? Vou parar a gravação agora.